Sani Sani, cari Vainete, muito bem, dando continuidade então para o nosso curso sobre as origens do carnaval e claro, sempre relembrando que o nosso intuito é cair lá na República de Veneza, porque reconhecidamente aquela que deu as bases, enfim, para o verdadeiro carnaval. Nós vamos nesse episódio passar pelo catolicismo, pelo cristianismo, o que acontece depois que o catolicismo, o cristianismo vem à tona, o que acontece com essa festividade. No primeiro episódio, vamos retomar um pouco, a gente já viu sobre as Saturnálias, que na verdade eram festas dedicadas à agricultura, e as Saturnálias originais não eram essa promiscuidade, digamos assim, como acontece muitas vezes hoje no Carnaval do Brasil, por exemplo, mas sim, originalmente era voltado para a confraternização entre as pessoas. Portanto, vimos alguns autores que falam sobre a ausência de certos aspectos lá nas Saturnálias, aspectos que são hoje visíveis na nossa sociedade, como o aspecto da comemoração pública. Isso não existia por muito tempo nas Saturnálias, era algo mais voltado para a família, enfim, se ela tivesse poderes aquisitivos, então seria a família, os empregados e os escravos, mas isso não ocorria muito, assim como está no imaginário de algumas pessoas que tentam, às vezes, distorcer as coisas. Pode ser que corrupções tenham acontecido lá para o final, mas a origem não era essa. A celebração era muito voltada para a agricultura e assim por diante. Bom, isso aqui tudo a gente viu lá no primeiro episódio. Se você ainda não assistiu, te recomendo aí, volta lá, assiste o primeiro episódio da nossa série antes de assistir esse. E agora esse daqui é focado especialmente no cristianismo, já a Europa cristã, e aqui estamos falando, claro, sobre a Península Italiana, que é o que depois da queda do Império Romano, a gente vai cair lá na República de Veneza. A partir do momento que nós temos o catolicismo, a gente consegue ver que essa palavra, a etimologia carnaval, ela surge daí. Por quê? O carnaval é uma distorção de um termo etimológico, basicamente, tradicionalmente católico, tradicionalmente cristão, que veio da língua latina, que é o carnem levare. Carnem levare, em latim, significa afastar-se da carne. Afastar-se da carne. Carnem levare. Portanto, a palavra carnaval sofreu uma alteração desse termo na língua latina. E depois, no episódio que a gente fala sobre a República de Veneza, a gente vai ver especificamente quem fez essa alteração. Quem fez com que essa palavra carnaval, que é conhecida hoje, tivesse o seu feitio do modo que nós a conhecemos hoje. Mas o termo original era esse, era carnem levare, que não tinha nada a ver com a festividade do carnaval. Era uma outra tradição. Portanto, a gente já sabe que a base, digamos assim, ela provém daqui, do carnem levare. O catolicismo, claro, cristianismo, catolicismo, tem celebrações próprias que ocorrem em datas que são específicas, em período específico, inclusive no período que hoje é conhecido para o carnaval. Mas isso já acontecia anteriormente, antes de se estabelecer um tal período popular carnavalesco, digamos assim, assim como a igreja também tem datas praticamente para todos os meses, para as outras festividades, que são celebrações litúrgicas. Então, é importante que a gente entenda que não existe, não é algo que, por exemplo, assim, tem o carnaval, então a igreja decidiu fazer uma liturgia, algum evento, ou enfim, algum retiro, alguma coisa para se livrar do carnaval. Não, a igreja sempre teve
eventos festivos ou comemorações, né, que estão dentro da liturgia da igreja, também nessa época do carnaval. O carnaval, na verdade, a gente vai ver que ele surge a partir dessa tradição, tá? Dessa tradição que sai, obviamente, lá do âmbito da igreja e vai para o meio popular e basicamente estimulado por uma política de Estado. Mas isso aqui a gente já vai ver depois no outro episódio direitinho. Então nós temos essa realidade que o que acontece, não existia, né, basicamente não existia nem o termo carnaval antes do cristianismo, antes da igreja, né? Não existia antes da Igreja Católica esse termo carnaval, porque como nós bem vimos, vem da palavra em latim, carnem levare, e o evento popular ali, ele se desenvolve às sombras desse, né, do carnem levare do catolicismo. Portanto, em um ambiente cultural que sim, já era cristão. A gente já vê que as Saturnálias, ok, elas ocorriam assim como ocorriam em muitas outras culturas, isso ocorria, mas não dá para dizer que o carnaval tenha vindo dali, mas sim, talvez dessas festividades, dessas comemorações litúrgicas, mas não propriamente o carnaval. Mas o carnaval que nós conhecemos hoje, ele tem como base, digamos assim, ele copia alguma coisa dali, ele serve como base dali e depois traz para o profano, digamos assim, tá bom? Então, o carnaval que nós conhecemos hoje, basicamente, no início, a origem dele, ele, querendo ou não, ele se apropria de uma tradição cristã, uma tradição que vem da igreja, que antecede a quaresma, portanto, né? Então é importante porque a gente está nesse período e é interessante que a gente reveja essas coisas também. Olha só, o carnem levare surgiu aproximadamente no século XII. Carnem levare, no século XII, para nominar o momento em que os cristãos abandonavam os prazeres lícitos da carne e espírito, né? Porque as duas são uma só, para fortificar, então, claro, da carne, enfim, mas para fortificar o espírito, né? O espírito faz parte, a carne e o espírito andam juntos, mas quando você abandona ali, né, conceitualmente, você abandona esses prazeres da carne, você fortalece não só o material, enfim, você acaba largando o material para fortalecer o seu espírito, que é o quê? É aquele que traz as suas virtudes. Então, basicamente, esse é o conceito para que você se torne uma pessoa com mais virtudes, né? Uma pessoa que seja glorificada, santificada, enfim. Então, o que acontece é que, e tudo isso acontecia no momento durante a quaresma. Então, isso aqui acontecia antes do carnaval, antes de ter uma festinha na rua, isso, aquilo, isso já acontecia. Era liturgia, já era tradição da igreja isso daqui, tá bom, pessoal? Entendam isso, não é que a igreja, depois que viu que estavam fazendo festinha, isso, aquilo, vamos fazer uma... Não, isso aqui já veio da igreja. Isso foi copiado da igreja por ocasião do que já ocorria. Então, a data também é conhecida como Terça-feira Gorda, tá? Que geralmente é caracterizada pela alimentação farta. Olha aqui, ó, a gente já está começando a ver algumas coisas, né? Pela alimentação farta antes do asceticismo da quaresma, iniciando ali na quarta-feira de cinzas. Então era muito comum entre as comunidades cristãs, a tradição cristã, que se fizesse, por exemplo, um banquete, alguma coisa, que se convidasse, é claro, também as pessoas menos favorecidas ali, os pobres e tal, que sentiam fome, sentiam sede, e também era de costume se convidasse as pessoas para comer e todo mundo trazia alguma coisa ali, né? Claro que as comemorações acabavam tendo algumas singularidades em cada local, porém, dentro da Península Italiana, também no Vêneto existe, né, a Terça-feira Gorda, e eles comemoram até hoje, eles têm essa festividade aqui, litúrgica, que ela foi desenvolvida dentro da igreja, isso aqui, então eles faziam essa comemoração tradicional, né? E um banquete ali para, enfim, né, exercer também essa parte da compaixão com o outro, e após isso iniciava-se sim um período que era para a preparação da Páscoa. Então,
os religiosos, eles passaram, né, a festejar antes da quaresma para agradecer basicamente ali os dons de Deus, né, os dons recebidos de Deus, e se despedir assim do modo muito efetivo dos prazeres ilícitos da carne, que seriam deixados de lado nesse momento, nesse período aqui, nos próximos dias, para fortalecer o espírito, porque eu já mencionei, né, era uma preparação para a Páscoa. Portanto, a quaresma, que está chegando, né, na véspera aqui da divulgação desse vídeo também, né, a quaresma foi aí, é um período, na verdade, de 40 dias, é por isso que se chama quaresma, um período de 40 dias de penitência, né, de penitência para se preparar adequadamente para a Páscoa, como eu já mencionei para vocês, e a data é a data mais importante do calendário cristão, né, no meio do cristianismo. Então a quaresma foi estabelecida pelo Papa São Gregório Magno, lá no século IV ainda, tá bom, pessoal? Lá no século IV. E nesse período, os cristãos, como a gente já deixou aqui evidente, eles jejuavam, oravam e praticavam certamente a caridade, já se começava a praticar, por tradição, na terça-feira gorda, antes de entrar né, para o jejum ali, convidando as pessoas para comer à mesa e tal, e se arrependiam, claro, basicamente dos seus pecados também. Mas o propósito maior do Carnem Levare, né, digamos, dessa celebração aqui que acontecia, né, lá para a igreja, era a purificação para se preparar para a Páscoa. Então, é óbvio que esse aspecto de festa que existe hoje, ele não existia, tá, no original. Portanto, a gente já viu que lá nas Saturnálias não foi basicamente de lá onde existe esse carnaval de hoje, pegou, não foi muito de lá, mas sim ele começa a ter alguma base, né? Não digo que a igreja que inventou o carnaval, estou dizendo que posteriormente, né, a festa comum popular ela teve como base no Carnem Levare, na cultura cristã, na cultura que se produzia dentro da igreja para fora, para a comunidade. E certamente, né, o carnaval, aí depois, já com o termo em si carnaval, né, não Carnem Levare, mas vem daí, né, Carnem Levare, carnaval, ele acaba sendo, digamos, uma derivação disso, mas uma distorção, né? Uma distorção popular do Carnem Levare, que nós vamos ver no próximo episódio, no terceiro episódio, que é aquele que nós vamos agora falar sobre a República de Veneza, no terceiro episódio, não percam, é muito importante para vocês entenderem muitos aspectos aí. Se trata o carnaval, assim como uma corrupção da palavra Carnem Levare, ele é uma rebeldia, digamos assim, ele poderia ser tratado como uma rebeldia contra a ordem social, tá bom? Então, o carnaval é um fenômeno na origem, o carnaval verdadeiro, aquele que nós temos hoje, tá bom? Ele na origem, é um fenômeno como rebeldia, né? Assim, quando nós falamos do sistema, das classes, enfim, do social, da hierarquia, mas é muito estranho, porque ele é uma rebeldia permitida pelo Estado. O Estado é que, na verdade, implementa essa suposta rebeldia contra o sistema vigente, que são esses dias aí, tá bom? Então a gente vai ver no próximo episódio que loucura é essa, né? Uma rebeldia contra o Estado, contra a ordem social, mas é o Estado mesmo que implementa isso. Bom, isso aqui surgiu aí na República de Veneza, a gente vai ver agora no terceiro episódio, então, por favor, acompanhe, assista aí, que o terceiro episódio é já a nossa finaleira aqui da nossa série sobre as origens do carnaval. Espero que você tenha gostado, deixa aí a sua curtida, né, o seu comentário, não esquece de comentar para ajudar o canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, Strucon.